Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Dia 15 de outubro, a Igreja celebra a memória de Santa Teresa d'Ávila, a grande reformadora do Carmelo. O texto do Santo Evangelho que a liturgia nos propõe é de Lucas 12, de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como podemos perceber no texto, reúne-se uma grande multidão em torno de Jesus. Jesus, contudo, fala aos discípulos. E a sua fala é uma série de sentenças, de ditos. Tem um tema mais ou menos comum, que perpassa todas as sentenças. O Evangelho deve ser anunciado a todos, indistintamente. E Jesus utiliza algumas imagens muito bonitas no texto de hoje. O primeiro símbolo, a primeira imagem, é o fermento. Jesus utiliza a imagem do fermento para falar da hipocrisia dos fariseus. O fermento está presente, mas disfarçado, imperceptível. Ao mesmo tempo, o fermento leveda, apodrece de certo modo, inclusive transmite impureza. Por isso, Jesus percebe a sutileza da hipocrisia dos fariseus e a compara com a ação do fermento. Nos versículos 2 e 3, por meio de uma série de contrastes, Jesus apresenta a necessidade do anúncio do Evangelho sem limites. Ele utiliza 4 antíteses. O que está escondido será revelado, o que está oculto será conhecido, aquilo que foi dito na escuridão será dito à luz do dia, e aquilo que foi dito ao pé do ouvido será dito de sobre os telhados. Estas 4 antíteses, estes 4 paralelos, oposições, apresentam exatamente a necessidade de anunciar o Evangelho a toda criatura. O terceiro tema é
o não temor. Sobretudo, não temer a perseguição. Jesus diz que a perseguição aos cristãos tem o poder de matar o corpo. Inclusive, Jesus diz, não tem mais nenhuma autoridade. Não podem fazer nada mais do que isso. Jesus então apresenta quem pode tirar a vida e lançar o corpo na geena, no fogo inextinguível, no fogo do inferno. A este se deve temer. Obviamente, Jesus está falando de Deus, do temor de Deus, de uma vida marcada pela fidelidade ao projeto amoroso de Deus. As perseguições podem nos destruir fisicamente, mas nós permanecemos em Deus. O perigo é exatamente uma vida desordenada de pecado que nos conduz à morte e à geena, à perdição eterna. A geena era o monturo, era o lixão da cidade de Jerusalém, onde havia um fogo permanente. A geena foi utilizada então como imagem para falar do inferno, para falar da perdição definitiva. Jesus então passa a utilizar duas outras imagens: os pardais e os cabelos de nossa cabeça. Obviamente, estes ditos são tirados do ambiente sapiencial e Jesus utiliza a imagem dos pardais e dos cabelos de nossa cabeça para dizer que, se Deus cuida de coisas tão insignificantes como pardais e cabelos, como não cuidará daqueles que são seus, daqueles que são seus amigos, daqueles que são seus discípulos? Deus cuida de nós. Vamos então sintetizar um pouco o caminho que foi feito nesse texto. Jesus é um mestre itinerante, está sempre a caminho pregando o Evangelho. E ele está a caminho de Jerusalém, a caminho da cruz. Ele reúne multidões e leva adiante o seu trabalho missionário. O fermento, como conhecemos na festa dos pães ázimos, representa exatamente a corrupção espiritual, representa a corrupção moral, o instinto perverso. Os fariseus, portanto, são comparados a este fermento. Eles não se deixam batizar por João Batista para a conversão, nem reconhecem a autoridade de Jesus. Sua pureza é hipocrisia exterior. Nestes últimos dias, temos exatamente meditado sobre isso, com as invectivas, os ais que Jesus pronuncia. Exatamente porque a doutrina dos fariseus é formal e é hipócrita, Jesus então convida os seus discípulos à missão e ao anúncio querigmático. Chegou o momento de anunciar o Evangelho de cima dos telhados. A pregação agora ganha uma força universalista. Referindo-se aos seus discípulos como amigos, Jesus quer lhes dizer que eles também terão o mesmo destino do Mestre: perseguição e hostilidade. Mas, se Deus cuida dos pardais e dos cabelos de nossa cabeça, imagine se Deus vai nos deixar abandonados. A única coisa que de fato temos de ter é o temor do Senhor. É assim que vai se concluindo o caminho que conduz a Jerusalém. No capítulo 19, aqui estamos no início, no capítulo 12, começou no capítulo 9, de 9 a 19, no Evangelho de Lucas, Jesus está subindo a Jerusalém. Numa palavra, podemos sintetizar o texto do Evangelho deste dia
com estas expressões: a hipocrisia dos fariseus, a missão dos discípulos, pregando o Evangelho, a perseguição à igreja e a consciência de que Deus cuida de nós e por isso não devemos ter medo de nada. Confiar em Deus e com ousadia, criatividade, perseverança, continuarmos a nossa missão profética. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fique na paz.